Nosso próximo assunto trata da transparência. A transparência, ela é uma expressão utilizada para falar sobre a difusão de informações ou a forma como o governo se relaciona, que os órgãos públicos se relacionam com a sociedade. Inicialmente, então, nós vamos começar o nosso estudo sobre transparência pública falando sobre o portal da Transparência Pública Federal. É um portal onde nós temos várias informações. Que informações são essas? Despesas, receitas, convênios, sanções, quadro de servidores e uma série de consultas diversificadas, como por exemplo imóveis do governo federal. Por que nós vamos começar por aqui? Porque o portal da Transparência Pública é tido como uma referência para os demais órgãos no momento de promover a abertura dos seus dados. Então, a ideia é que quando alguém vá publicar dados, alguém vá criar um portal de transparência naquele órgão público, siga mais ou menos as diretrizes já estabelecidas no portal central da Transparência Pública. Qual é a missão do portal da transparência? Promover a transparência dos gastos públicos e incentivar o controle social. Qual é a justificativa para esse portal? A participação ativa da sociedade é imprescindível para o bom andamento das coisas. Somente onde há envolvimento, onde há participação da sociedade, existe o comprometimento dos gestores públicos com os valores empregados em cada órgão. Vamos conhecer então na prática como funciona o portal da transparência. Inicialmente, é preciso digitar o endereço que está lá na parte inferior do slide, www.portaldatransparencia.gov.br. Então, uma vez acessando o portal, é preciso escolher qual das informações nós queremos. São aquelas orelhas ou abas ali na parte mediana: despesas, receitas, convênios, sanções, servidores e consultas. E ainda tem outras informações como banco de preços, jogos do Rio e assim sucessivamente. Nós vamos começar examinando as receitas do governo federal. Então vou lhe convidar para acompanhar, se você puder, no seu computador. Na segunda aba, nós vamos começar dando uma olhada nas receitas do governo federal. As receitas do governo, então, elas são, digamos assim, disponibilizadas na forma como o governo arrecada esses recursos. Primeiramente, vemos, então, essa aqui está organizada em forma decrescente, mostrando aqui quais foram as receitas do governo federal por órgãos superiores, que são os grandes ministérios do governo. Neste ano aqui nós já estamos na casa de alguns trilhões de reais. Veja, o Ministério da Fazenda, 2 trilhões 962 bilhões 699 milhões 218 mil com 208 reais e 54 centavos. É muito dinheiro. E assim sucessivamente. O segundo que mais arrecada é a Previdência, Ministério do Trabalho, Ministério de Minas e Energia e o Ministério da Educação, que arrecadou 83 bilhões 471 milhões. Então vejam que existem muitas receitas disponíveis aqui que podem ser consultadas. Se nós dermos um clique, pegar o ponteiro do mouse e clicar em uma dessas receitas, o site vai começar a fazer uma abertura para que a gente possa chegar até um nível menor de entendimento. No caso, foi dado um clique no Ministério da Previdência Social para que se pudesse ter um detalhamento do que são esses lançamentos. Então, tem uma série de informações agora por espécie e por rúbrica, que são as receitas recebidas
no Ministério da Previdência Social. Clicando novamente, nós temos uma nova e a último nível de abertura que nos revela a origem dessa arrecadação. Contribuições para movimentos e transferências de crédito, 8.918 milhões, e contribuições para o regime geral de previdência social. Então, essa é a maneira que nós temos de acompanhar as receitas do governo federal em tempo. Um outro exemplo de transparência aí no governo do estado é o site do rs.gov.br/cidadania. O que tem lá? Nós temos uma série de notícias, serviços e transparência e acordo de resultados. Mas aqui, nos serviços e transparência, nós temos o portal da transparência do governo do estado, que é um portal semelhante ao do governo federal e que mostra a arrecadação e as receitas do estado. E, portanto, é um instrumento importante para que a sociedade conheça a verdade sobre os números, sobre como tem sido a arrecadação e qual o histórico desses valores no governo. Um outro exemplo de transparência que nós podemos citar é o próprio site da Unipampa, que tem valores sobre gastos. Nesse caso aqui foi pego um exemplo de gastos com energia elétrica, valores pagos, energia elétrica Campus Bagé, comparativo 2015-2016. Então é um valor aí que dá para se ver, digamos, por alto, um valor aproximado, um investimento de 3 milhões ano da Unipampa em energia elétrica. E lá na parte inferior nós temos o site que está hospedando essa informação. Ou seja, esse é um exemplo de como se deve fazer a transparência, entregando os números, demonstrando com a maior clareza possível e no maior nível de detalhe. Importante observar que o portal da transparência, pelo menos aqui o da Unipampa, ainda não está de acordo com os padrões dos dados abertos, já que não é possível manipular esses valores aqui livremente. Mas é um exemplo de como se deve tratar a transparência da informação, publicando ela de forma ampla, sem necessidade de pedir licença para alguém, sem restrição de contratos ou de informações jurídicas que impeçam as pessoas de acessar essa informação, portanto.